Pessoas entrando em desespero, guerras, fome e crises mundiais. O mundo está entrando em colapso. E será que você está preparado para uma das maiores crises da história que está por vir? Recentemente, um grupo de países e lideranças mundiais emitiram um comunicado preocupante. Vai faltar combustível nos postos do mundo todo. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como isso vai acontecer e o que a Bíblia fala a respeito deste assunto. Estamos realmente vivendo os últimos dias? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você descobrir. Olha, irmãos, não é difícil olharmos ao nosso redor e perceber que nós estamos enfrentando tempos difíceis e as notícias mostram que tudo pode ficar ainda pior. Recentemente, nós tivemos a notícia de que um grupo de líderes de países e organizações mundiais se reuniram para discutir um assunto preocupante. Essa reunião, que aconteceu dentro da ONU, foi realizada em segredo e pouco se sabe do que foi tratado e muito menos os acordos que foram feitos ali. A única coisa que foi revelada é o comunicado que foi emitido no final da reunião, alertando a população mundial para se preparar para uma crise que está chegando e que certamente irá trazer grandes consequências para toda a população. Nós estamos falando da falta de combustível nos postos do mundo inteiro. O combustível tem sido um assunto muito comentado nos últimos tempos pelo seu alto valor de compra e pela sua escassez em alguns lugares. Em muitos países, as pessoas já têm enfrentado filas enormes nos postos e muitos estão até brigando entre si para conseguir armazená-lo. No Reino Unido, por exemplo, o motorista tentou atropelar uma pessoa por ter furado a fila em um posto de gasolina e ele tentou revidar com uma faca. As pessoas realmente estão dispostas a matarem umas às outras para conseguir combustível. Em outro local, pessoas são vistas brigando na fila por causa do desespero pela falta de combustível. No Sri Lanka, por exemplo, o tempo de espera para abastecer um carro em um posto de gasolina tem sido em média de 5 dias. As pessoas no Sri Lanka têm até preferido deixar os seus carros sem combustível na garagem para andar de ônibus. O jornal americano New York Times realizou uma entrevista com o motorista do sistema de transporte público do país e ele revelou que um ônibus de capacidade de apenas 45 pessoas tem levado diariamente cerca de 150 passageiros, sem contar os que se arriscam pendurando na carroceria do veículo para seguir viagem até o seu trabalho ou escola. As autoridades do país até derrubaram a lei que torna crime viajar clandestinamente nos ônibus, porque se tornou uma prática comum do dia a dia das pessoas. E recentemente, nós vimos nos jornais e na internet as imagens dos inúmeros protestos que vêm acontecendo lá no Sri Lanka. O desespero da população por causa da falta de combustível fez com que uma grande multidão invadisse o palácio do presidente no mês passado e cobrassem dele uma posição sobre o assunto. E sem saber encontrar uma solução para essa grande crise, o presidente fugiu do país e renunciou ao seu cargo. Essas imagens é um sinal de como a falta de combustível pode causar grandes transtornos em um país. E como isso pode acontecer? É que sem combustível, os hospitais não recebem suprimentos, as escolas não recebem materiais, as fábricas não conseguem enviar os seus produtos e os supermercados não recebem alimentos. E isso pode trazer uma crise muito maior do que nós imaginamos. E foi exatamente esse o pensamento da diretora de uma grande organização de economia mundial, Kristalina Georgina, ao afirmar que toda a população do mundo deve olhar para o que acontece no Sri Lanka hoje como um alerta sobre o que vai acontecer em outros países em pouco tempo. E baseado nessa informação, seria possível isso acontecer no Brasil? Nós sabemos que isso ainda não é uma realidade no nosso país, uma vez que as autoridades afirmam que ainda temos quantidade suficiente de combustível. Mas o que acontece em outros países afora, com certeza afetam Uai, seu app de vídeos curtos.